A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 51. O tema hoje é Introdução à Escatologia. Em João, capítulo 14, versículo 3, está escrito assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O termo escatologia, ele vem do grego escatos, que significa o último. E logia significa estudo, o estudo ou doutrina das últimas coisas. A escritura, na Bíblia Sagrada, ela usa expressões como em Isaías, capítulo 2, versículo 2, os últimos dias. Está escrito assim: E acontecerá nos últimos dias que os firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala com o termo os últimos tempos, que está escrito assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, usa-se a expressão a última hora, que está escrito assim: Filhinhos, e já a última hora é como ouviste que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então nós podemos observar que, com base nessas expressões, o termo escatologia foi tomado para designar o estudo dos acontecimentos finais do plano de Deus para esse mundo. Desde o primeiro dia da Igreja Cristã, os evangélicos têm buscado a esperança abençoada e o aparecimento glorioso do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. No entanto, pode haver discordância quanto à época e quanto aos acontecimentos no calendário escatológico. Os cristãos podem ser pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. E o que significa o pré-tribulacionistas? É uma visão que defende a volta de Cristo e se divide em duas etapas: secretamente para buscar a igreja, ou em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação, por conta desse arrebatamento secreto, que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo? Eles defendem que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo ocorrerá em um único evento. Assim como o pré ou os pós-milenistas, os pré-milenistas, eles defendem a vinda de Cristo e o arrebatamento no mesmo evento. E os pós-milenistas, eles defendem a ideia de que Cristo volta de forma visível e em glória em um único evento. Podem também eles estar divididos quanto ao renascimento literal de Israel. Todos estão de acordo que a solução definitiva para os problemas desse mundo está nas mãos do rei, o qual algum dia conquistará para si os reinos deste mundo.
Então, todos esses grupos, com cada um defendendo a sua visão, entretanto, todos eles têm, um acordo que a solução única, definitiva para todo o problema do mundo está na mão dos reis dos reis. Em escatologia, doutrina das últimas coisas, nós estaremos falando acerca de tudo o que foi profetizado no Antigo e no Novo Testamento, sobre os últimos acontecimentos, tanto na terra como no céu, que já se cumpriu ou que está por se cumprir. As últimas coisas não são apenas os acontecimentos do fim da história da humanidade, mas também aqueles que estão no final da existência do indivíduo, como a morte física, o estado entre a morte e a ressurreição, e ainda aqueles eventos que estão além da história, como a existência da eternidade. Na verdade, a escatologia, ela pode denotar a consumação do propósito de Deus, quer coincida com o fim do mundo, quer não. Quer seja totalmente final, quer marque uma etapa no desdobrar do padrão do seu propósito. Em todo o Novo Testamento, nós lemos sobre a volta do Senhor Jesus. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas eu vou estar lendo só 2. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 13, 26 e 27, Atos 1, 11, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Filipenses 3, 20, 21, Hebreus 9, 28, Tiago 5, 8, 2 Pedro 3, 10. Eu vou estar lendo Mateus 24, 44. Que diz assim: Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em Apocalipse 22, 20, está escrito assim: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então é interessante que depois vocês, em particular, vejam essas outras passagens que eu citei para, sim, confirmar esses outros exemplos que foi citado. E os únicos livros que não citam a segunda vinda de Cristo no Novo Testamento são o livro de Gálatas, Filemão e 2º e 3º João. Nós vemos a segunda vinda de Jesus ser anunciada no momento de sua subida aos céus. Então nós temos algumas notas de alguns capítulos, como em Atos 1:9, em Lucas 24:51, em Atos 1:9, em Marcos 16:19, em João 20:30-31. Em Atos está escrito assim: Tendo ele dito estas coisas, aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado aos céus. Continuando em Atos, enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Em Marcos: Ora, o Senhor,
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. João. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O termo esse Jesus é o mesmo que conviveu com eles por 3 anos, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou e traz no seu corpo as provas inconfundíveis da sua morte, em favor de todos os pecadores. Esse outro termo que eles citam, que há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Além dessas 2 testemunhas que disseram que ele um dia voltará, e pelas nuvens do céu o próprio Senhor afirmou isso em várias ocasiões, que temos como exemplo em Mateus 16, 27, 24, 44, 26, 63, 64, em Marcos 13, 26, em Lucas 21, 27, em João 14, 1, 3. Então é interessante depois que vocês vejam esses capítulos que eu citei para estar verificando melhor os versículos. E os apóstolos também pregavam isto. Só para citar alguns exemplos, nós temos o exemplo de João, que está em 1 João 2,28, que ele fala: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O apóstolo Tiago também, em capítulo 5, versículos 7 e 8, fala: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Apóstolo Paulo, em Romanos 13, 11, fala: Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pedro também cita em 2 Pedro 3, do 8 ao 13, está escrito assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. No Antigo Testamento, nós temos também várias referências que fazem alusão à primeira e à segunda vinda de Cristo. Em Gênesis 3,15, em Isaías 9,6, em Isaías 53,5, Zacarias 12,10 e Deuteronômio 9,25.
Em Isaías 9, do 1 ao 7, o profeta fala da primeira vinda do Senhor Jesus, que se cumpriu nos evangelhos com o seu nascimento. Mateus 1, 23 e Lucas 1, 35. Mas também fala da segunda vinda e do estabelecimento do seu reino eterno. Em Isaías 9, do 6 ao 7. Em Daniel 2,44, nós temos a profecia, o sonho de Nabucodonosor, que fala acerca da segunda vinda de Jesus, quando ele estabelecerá o seu reino universal. Em Daniel 11, 36, 12, 3, nós vemos profecias acerca de anticristo, da grande tribulação, do Armagedon, do milênio, da ressurreição dos mortos para o juízo e da recompensa que será dada aos salvos em Cristo. Em Zacarias 12, 10, 14, a profecia fala sobre o arrependimento futuro do povo de Israel, nação eleita, por terem se negado a receber o verdadeiro Messias. No Novo Testamento, Jesus fala acerca dos últimos acontecimentos no Sermão da Montanha, Mateus 24, do 1 ao 31. Em Mateus 25, do 31 ao 46, em Marcos 13, 3, 27, Lucas 21, do 7 ao 28. Além de contar diversas parábolas acerca da sua volta, do juízo vindouro e do galardão a ser recebido, que está em Mateus 24, 32, 44, 24, 45 até o 51, Mateus 25, do 1 ao 13, Mateus 25, do 14 ao 30, Marcos 13, do 28 ao 37 e Lucas 12, do 35 ao 48. Então, a introdução do estudo de escatologia foi até aqui. É muito importante que depois vocês, com mais calma, verifiquem na Bíblia todos esses exemplos que eu citei para vocês entenderem melhor. Porque se eu for citar aqui de um a um, o ensino ele fica muito extenso e cansativo. Então é interessante em casa, na Bíblia, vocês procurarem direitinho essas passagens e estudarem com mais calma. Então, nós temos assim já uma base, né, do que nós estaremos vendo daqui para frente. Como será a segunda volta de Cristo, quais são os sinais dos últimos tempos, o que é o princípio das dores, o que é o arrebatamento, o que é e quando e como se dará a grande tribulação, o que é o Armagedon, do que fala o livro de Apocalipse, como será o juízo final. Apesar que uma parte do livro de Apocalipse já está nos nossos estudos anteriores, que é sobre as 7 trombetas, ali já é uma base também de como será os finais dos tempos. Então, nas próximas aulas nós estaremos vendo outros temas ligados aos fins dos tempos. Amém? Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.